Tem um filósofo lá do começo do século XX, ele chamava Herbert Marcuse, e ele dizia que nós encontramos a nossa alma nos bens de consumo e que nós somos apenas extensões das coisas que nós consumimos. Olha só isso. Tem gente que critica a nossa relação com a tecnologia dizendo que ela virou uma extensão do nosso corpo, certo? Tipo os computadores, e os celulares, né? Eles seriam uma extensão do nosso cérebro. Mas nesse caso, o Marcuse, ele vai além disso. Para ele, nós é que viramos extensões dos objetos tecnológicos. Tipo, o nosso cérebro é um puxadinho da memória do celular ou do PC. E olha só isso, há alguns dias, um neurocientista francês, lá, pesquisador do Instituto Nacional de Saúde da França, ele apresentou dados concretos concluindo que os dispositivos digitais estão afetando o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Bom, falando de uma forma mais simples, a consequência disso é, por exemplo, o fato de que pela primeira vez, pelo menos até onde se tem registro, né, nós temos aí uma geração cujo QI é inferior à geração anterior. O QI é chamado de coeficiente de inteligência, seria uma forma de medir a inteligência das pessoas. Enfim, existe uma metodologia para isso. Bom, então quer dizer, né, que geralmente as gerações mais jovens avançam em média no nível de QI, né? Só que agora rolou o contrário, teve um retrocesso. E você sabe que isso pode justificar o que o Marcuse fala sobre a gente virar uma extensão das máquinas e não o contrário? É porque, pensa bem, os aparatos tecnológicos, eles são limitados, certo? Não existem robôs, por mais avançados que eles sejam, que se aproximem da capacidade humana de pensamento. Só que, à medida em que nós nos tornamos dependentes da tecnologia, então pode ser que a nossa capacidade de pensar, de construir as nossas relações com o mundo, comece a se tornar tão limitada quanto é uma inteligência artificial. Tipo, essa coisa da gente se tornar a extensão de uma máquina é uma condição que nós escolhemos. E essa escolha, ela tem certas consequências. Por exemplo, isso que eu falei sobre a redução do QI das pessoas e o fato de que essa redução ela está relacionada ao uso dos dispositivos digitais. Você já parou para pensar que talvez antes de existirem tantos recursos tecnológicos, o cérebro fosse muito mais requisitado do que é hoje? É como se as facilidades da tecnologia fossem meio que atrofiando certas capacidades que nós possuímos naturalmente, capacidades intelectuais. Antigamente, se achava que, à medida em que a tecnologia fosse avançando, o ser humano usaria sua capacidade de pensar de uma forma cada vez mais sofisticada. Mas talvez o efeito tenha sido o oposto do que se esperava. Só que, por outro lado, essa conclusão ela pode gerar uma coisa chamada tecnofobia. Ou seja, a ideia de que a tecnologia é algo totalmente nocivo para a vida humana. Mas qual seria então o meio termo entre a tecnofobia e a completa defesa da tecnologia? É possível isso? Ou a coisa é meio tipo 880, sabe? Tipo, ou você ama ou você odeia a tecnologia. Será que esse caminho tem volta? Ou nós estamos partindo rumo a um cenário distópico? Tipo, aqueles filmes Jogos Vorazes, Ghost in the Shell, Blade Runner. Bom, a provocação é essa. Eu vou deixar aqui e aqui embaixo na descrição o link para 2 animações de um cara chamado Steve Cutts, que falam um pouco sobre essa relação entre nós, a tecnologia, e o quanto isso
pode estar impactando nas nossas relações interpessoais e nas nossas relações com o meio ambiente. E logo mais eu volto a falar disso, beleza? Até!